Gente, vocês vão perceber que, não sei se vocês já deram uma lida lá na apostila, que esse conteúdo de química da fase 2, ele é bem teórico, tá? Ele é bem teórico. Não é difícil, tá? Ele é bem simples, mas ele é bem teórico. Inclusive, são situações do nosso dia a dia que a gente é bem acostumado a ver, mas a gente não se dá conta do que é. Por isso que é um conteúdo mais teórico, que vai dar um alívio, assim, né? Um descanso daquela aula de física, né? Que tinha bastante coisa para calcular. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou esperar só mais uns minutinhos, porque tem gente mandando mensagem para mim ainda que tá entrando. Tá entrando. Vão colocando o nome no chat, gente que tá entrando para registro da chamada. Se vocês olharem a apostila, vocês vão ver que tem bastante exercício nela. Eu vou fazer os exercícios até o número 6 hoje, dos últimos exercícios da apostila, e os outros eu vou deixar para vocês fazerem, darem uma pesquisada e fazerem, para corrigir na quinta, antes da prova, que daí eu uso eles para dar uma revisada no conteúdo. Mas vocês vão ver, assim, ó, que é bem simples, não tem nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora pareça, né, é bem simples. Então, vamos começar nós, e aí o povo que for chegando vai pegando o barco andando. Então, bem-vindos à nossa aula de Química da fase 2, ó, falta pouco agora, né, já estamos terminando a fase 2. Vocês tiveram Química com a professora Isabel na fase 1, eu vou continuar o conteúdo, e aí hoje a gente vai estudar um pouco, então, sobre termoquímica e cinemática química. Então, vamos começar. Vocês vão ver que é bem teórico. Então, o que é a termoquímica? Tá? Ela estuda a relação entre a energia e as reações químicas, né? Que são reações químicas que ocorrem, mas para elas ocorrerem, tem que ter um gasto ou uma absorção de energia. Então, por isso que é a relação, então, entre as duas. Então, a energia é a capacidade de realizar o trabalho, né? E aí a gente tem unidades de energia. A gente tem o Joule, que o símbolo daí é o J, maiúsculo. E tem o cal, que é de calorias, né? Que o cal a gente já tá mais acostumado a falar em calorias. Opa. E aí tem aqui a relação, isso a gente já meio que viu em física, né? As relações que tem de um para outro. Então, ó, quando eu falo que eu tenho 1 caloria, eu estou dizendo que eu tenho 4,18 joules. Essa é a relação de um para o outro. Tem outras relações, tá aí no arquivo para vocês também, acompanhem aí, ou aqui comigo. Então, 1 quilocaloria é a mesma coisa que 1.000 calorias. 1 quilojoule é igual a 1.000 joules. E aí, 1 BTU é unidade térmica britânica. É isso que quer dizer 1 BTU. Tá? Ela é uma unidade de energia que mede a quantidade de energia necessária para elevar uma temperatura, tá? Então, quando a gente fala 1 BTU, a gente está falando 252 calorias. Cadê? Aqui. Pode falar quem levantou a mão? Gabriele? Quer falar, Gabriele, que tu tá com a mão levantada?
Não, acho que foi sem querer. Então, vamos voltar lá, então. Então, numa reação química, há trocas de calor, tá? Energia térmica, a troca de calor, então, é a energia térmica, por isso que a gente está estudando termoquímica, entre a reação e o ambiente, tá? Então, aqui tem um exemplo disso, ó. Se eu tenho o hidrogênio gás, ó, esse símbolozinho pequenininho aqui, ó, esse aqui pequenininho, esse G ali, quer dizer que ele está em forma de gás, tá? Aí a gente lembra lá sólido, líquido e gasoso, então esse G quer dizer que é gasoso. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 moléculas de hidrogênio gasoso, mais 2 moléculas de oxigênio gasoso, cadê? Aqui. Vai ter uma troca, vai ter uma reação, né? Que ele vai virar, então, H2O líquido, então ele vira água aqui, mais 68,3 quilocalorias. O que quer dizer isso, tá? Que desse reagente aqui, ó, que isso aqui é um reagente, desse reagente que eu tenho gasoso... Boa noite, professor. Boa noite. João Carlos Vera. Ok, já estou anotando aqui, João. Tá, obrigado. Nada. Então, quer dizer o quê? Ó? Essa primeira aqui que está antes da seta, ó, é o meu reagente. Quer dizer que dele, ele vai reagir e ele vai virar alguma coisa, tá? Ele vai virar um produto e esse produto vai ter um nome. Então, aqui, ó, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio em forma de gás. E ao reagir, quando os dois reagem, eles formam aqui o H2O. Mas isso aqui de calor, ou seja, essas duas aqui, além de formarem esse H2O aqui, eles ainda liberam aqui, ó, eles conseguem formar mais 68,3 de calor aqui, ó, quilocalorias. Então, ó, nesta reação, há liberação de calor, ó. Vê como eles são que eles são maiores, que além deles reagirem, eles se transformam num produto e ainda liberam calor. Então, esse reagente aqui, ó, ele é maior do que o produto dele, né? Porque dele eu consigo tirar duas coisas aqui, ó. Então, ó, esta reação é chamada de exotérmica, muito importante, tá? Que basicamente toda a nossa aula hoje vai ficar em cima, então, de reações exotérmicas e endotérmicas. Deixa eu permitir aqui o povo. Então, reação exotérmica, gravem isso, tá? Se vocês estiverem com material impresso ou estiverem escrevendo, então, exotérmico é liberação de calor. É isso aqui, ó, liberação de calor. Se a gente está falando de liberação de calor, a gente está falando de uma reação exotérmica. Exo, então, é liberar. Então, liberação de calor exotérmico. Vou dar um exemplo disso para vocês. Lenha, agora a gente está no inverno, né? Processo lá da lenha, a combustão da lenha, ele é um processo exotérmico, né? Porque a gente queima lenha para esquentar o ambiente, né? Então, está havendo ali uma liberação de calor. Isso é um processo exotérmico. E tem reações que a gente tem, então, uma absorção de calor, que o calor está sendo absorvido. Se o calor está sendo absorvido, a gente chama, então, de endotérmico. Aí é diferente. Que endo aqui, ó, é de absorver. Então, endotérmico vem de absorção de calor. Gravem isso, tá? Se vocês imprimiram, passem um marca-texto aí. Se vocês estão escrevendo para não perder depois, gravem isso, tá? Endotérmico absorve, exotérmico libera. Aí tem um exemplo aqui, né? Deixa eu subir aqui. Gente, eu estou usando o Word para dar aula, porque quando eu transformei em PDF, mais para baixo tem algumas imagens, né? E aí ele juntou as imagens, então não está dando para usar. Então, no processo endotérmico, olha a diferença de uma reação para outra. Aqui eu tenho nitrogênio, aqui eu tenho oxigênio. E aí, o que acontece aqui, ó?
tá em gás, né, que nem o outro lá, eu tenho gás nitrogênio, gás oxigênio aqui, tá em forma de gás. Quando para eles se transformarem aqui em 2NO aqui, ó, para eles conseguirem chegar nesse produto aqui, precisou acrescentar ali mais 43 de quilocaloria. Ou seja, os dois sozinhos não conseguem formar as duas moléculas de NO. Para eles conseguirem formar isso aqui, precisou ser acrescentado calor, que foi absorvido, e aí formou esse 2NO aqui. Então, ó, esse reagente aqui... Então, esse reagente, lembrem-se que esse aqui é o reagente, tá? Porque ele tá saindo daqui se transformando em outro, então o reagente é esse. Esse reagente aqui, ó, ele é menor que o produto. Por quê? Porque para ele funcionar eu precisei acrescentar calor. É diferente daquele ali de cima, ó. O de cima, para quem chegou depois também, né, que daí vai entender mais ou menos agora. É que deu problema aqui. Tá. O de cima aqui, ó, eu tinha esse reagente aqui, e desse reagente, ó, como ele era maior, eu consegui tirar um produto mais calor. Esse reagente aqui, ele é menor, e aí, para eu ter um produto, eu precisei acrescentar calor, porque ele era menor que o produto. Por que isso é importante, tá? Por causa da entalpia. E aí, a entalpia é o conteúdo global de energia, que seria o conteúdo, só o conteúdo de energia, tá? Não precisa botar o global. É o calor, tá? De um sistema químico. Como que a gente mede isso, tá? Se eu tenho um elemento químico, ou alguma substância, eu não consigo dizer qual é o valor de entalpia dele, tá? Qual é o calor dele. Eu não consigo pegar algo e dizer qual é o calor, se eu já tenho algo pronto. Como é que eu consigo decidir, verificar a entalpia dele? Através de uma reação, tá? Então, quando ele sofre essa reação ou exotérmica ou endotérmica, essa variação do produto inicial para o produto final, no caso aqui o final para o inicial, é o que me dá, então, a minha entalpia. Tá? Essa diferença de energia do início para o fim, ou do fim para o início, é o que vai me dar a minha entalpia. Então, tá escrito ali, ó, o interesse da termoquímica, né, calcular, então, a variação de entalpia referente à diferença de energia antes, né, e depois da reação. E aí é muito importante aqui, gente, olha só, são duas coisas muito importantes, saber o que é exotérmico e endotérmico, né, saber o que é cada um é muito importante, e saber o que, tá? Que quando a gente está falando de reação exotérmica, né, que quando está liberando calor, a minha entalpia aqui, ó, ela vai ter um sinal de menos, ela vai ter um sinal negativo. E quando eu estou falando de uma reação endotérmica, que ela está absorvendo calor, então o meu sinal aqui, ó, vai ser positivo. Esses sinais aqui são importantes, tá? Cai muito no Enem, vestibular, e dependendo do tipo de concurso público que vocês forem fazer, cai também, tá? Então, equação termoquímica, então, é a forma de representar a reação química e o calor nela envolvido. O que quer dizer isso? Eu tenho um reagente, desse reagente eu vou tirar um produto, e desse produto, com o reagente e o produto, eu consigo dizer quanto que foi o calor, se eu liberei calor ou se eu absorvi calor. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo de carbono, ó. Carbono grafite, mais O2, né, o oxigênio. Quando eles reagem, ó, quando eles reagiram, formou monóxido de carbono, CO2. E o calor aqui, como é que funcionou, tá? Teve uma liberação de calor
de menos 94,1 quilocaus. Aí tem até que tá escrito, ó, a reação emprega 1 mol de carbono, ó, eu tenho uma molécula de carbono, 1 mol de oxigênio gasoso, ó, eu tenho uma molécula de oxigênio. Quando eles reagiram entre eles, eu tive 1 mol de gás carbônico gasoso, ó, que tá aqui o Gzinho, que fala que é gasoso. E a reação é exotérmica. Por que é exotérmica? Porque eu tenho sinal de menos aqui, então ela é uma reação exotérmica. Então ela liberou, né? Se é exotérmica, lembrem, ela libera calor. Ela liberou o quê? 94,1 quilocalorias. Ah, e aí tem os símbolos aqui para vocês, né? Então, ó, que vocês já estão acostumados, né? Sólido, líquido e gasoso. O V, vapor. Vapor é gasoso, né, gente? É gás, vapor. A gente tem também grafite, tem diamante, que são formas alotrópicas, tem o aquoso. Isso aqui é mais que vocês devem ter visto lá na fase 1. Isso aqui era mais lá da fase 1. Mas tá aqui só para vocês não esquecerem, tá? Então, agora nós sabemos o que é exotérmico, o que é endotérmico. Tem os exercícios aí para nós fazer, então nós vamos fazê-los. Exercício 1. Nas pizzarias, há cartazes dizendo forno a lenha. A reação que ocorre neste forno para assar a pizza é o quê? Quem é que arrisca aí? Será que alguém arrisca? Bom, gente, ó, explosivo, não é porque a gente não está estudando nem explosivo, nem hidroscópica, nem catalisada. Catalisada a gente vai ver depois o que é. Então, ele é ou exotérmico ou ele é endotérmico. O que vocês acham que é? É exotérmico. Exotérmico? Isso aí, exotérmico. Porque tá liberação Exatamente. do calor? Ele é exotérmico porque está liberando calor. Tá? Porque o ato de queimar a lenha é uma combustão, tá? Todo o processo de combustão, não importa o processo que for, se tiver escrito combustão, ele é exotérmico porque está liberando calor. Então, esse 1 aqui, ó, é a letra B aqui, ó, exotérmico, porque está liberando calor. Vamos para baixo. Observe as equações termoquímicas. Gente, tem um erro aqui que eu só vi hoje quando eu tava... Porque eu passei o olho, enxerguei uma coisa e estava outra. É um menos, tá, gente? Aqui, ó. Que tem um igual aí do lado do 67, não é o igual, tá? É um sinal de menos. Então, observe as equações termoquímicas. Gente, vocês não precisam fazer nada, tá tudo pronto já. Vocês só tem que responder o que tá pedindo ali embaixo, ó. Aí tá dizendo assim, ó, de acordo com a variação de entalpia. Então, eu não preciso, ó, nem olhar para a minha reação aqui, ó, para o meu reagente, para o meu produto. Eu só preciso olhar para a minha variação de entalpia aqui, ó. Só para isso que eu tenho que olhar. É muito importante a gente ler o problema e ver o que a gente pode excluir e o que a gente pode ficar, tá? Isso faz a gente poupar um tempo enorme, tá? Pra gente, assim, que faz concurso público ou Enem, gente, isso é fundamental, tá? A gente excluir aquilo que não é necessário pra gente. Então, aqui, ó, como tá me pedindo só a variação de entalpia, eu vou olhar só pra ela. Tá me perguntando aqui se é endotérmico e o que é exotérmico. Então, já sabemos que se eu tenho um sinal de menos, eu estou liberando calor, então eu sou exotérmico. E se eu tenho um sinal de mais, eu tive que absorver calor, então eu sou endotérmico. Então, basicamente, ó, o meu primeiro tem um sinal de mais, é endotérmico, porque absorveu calor, e os outros dois eu tenho um sinal de menos, então é exotérmico, porque ele liberou calor. Então, eu só tenho que olhar aqui, ó, qual que se encaixa nisso. Ó, o primeiro é endotérmico, tá correto. E o 2 e o 3 são
exotérmicos, ó, porque tá liberando calor. Então, eu não preciso nem olhar o resto, né? É a letra A aqui, ó. Não preciso nem olhar o resto. Vou botar aqui. Então, só olhando para o sinal, ó, da entalpia, eu já sei o que que é. Aí nós temos aqui, ó, esse aqui vai ter um cálculozinho, tá, pra gente fazer. Se eu não me engano, vocês meio que viram isso na fase 1, não tenho certeza. Então, aqui, ó, nos Estados Unidos, em 1947, a explosão de um navio carregado de fertilizante, de nitrato de amônio. Então, aquela reação que tem ali é nitrato de amônio. Causou a morte de cerca de 500 pessoas. A reação ocorrida pode ser representada pela equação. Então, aqui está a reação. Eu tinha o reagente. Desse reagente me deu esse produto aqui. Bem-vindo, povo que está chegando. Coloquem o nome no chat para registrar a chamada, gente, por favor. Então, eu tenho o reagente, eu tenho meu produto e eu tenho aqui a minha entalpia, tá? Notem que, gente, é muito importante isso, tá? Esse 2 aqui na frente quer dizer que eu tenho 2 mols, 2 moléculas. Quer dizer que 2 moléculas disso aqui, desse reagente aqui, me deu esse produto aqui, ó. E para isso acontecer, liberou essa quantidade de calor aqui, ó. Porque, né, tem o sinal de menos, então foi liberado calor. Lembrando que, né, vou falar de novo, esse 2 aqui na frente quer dizer que eu tenho 2 mols, 2 moléculas. Então, aqui, ó, nesse processo, quando há decomposição de 1 mol do sal, ocorre o quê? Importante, tá? Muito importante. Tô na dúvida, não sei como fazer, vamos primeiro eliminar aquilo que a gente sabe que não é. Tem o sinal de menos aqui, ó, então eu estou liberando calor. Então, essas daqui que tá escrita absorção, a gente já sabe que não é, tá? Eu só tenho que descobrir agora quantos quilojoules foi liberado. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer a conta aqui, ó. Tem uma continha bem básica para fazer. Deixa eu vir aqui, peraí. Compartilhar a página fica melhor. Vou fazer aqui, ó. Como que a gente faz isso, tá, gente? É bem simples, tá? O que o exercício tá me dizendo? Tá me dizendo que para 2 mols, eu tenho menos 411,2 quilojoule. É isso que tá me dizendo. Isso que tá me dizendo ali. Aqui em cima, ó, 2 moléculas e eu tenho isso aqui de entalpia. Peraí que tá chegando o povo. Opa, aqui. Só que o exercício tá me pedindo o quê? Quando eu tenho decomposição de 1 mol só, ó, aqui a minha reação tá me dando 2, mas eu quero 1 só. Então, eu vou fazer uma regra de 3, ó. Então, para 1 mol, quanto que eu vou ter de entalpia? De liberação de calor. É isso que eu quero saber. Regra de 3 bem simples, tá, gente? Ó, 1 vezes menos 411,2 vai continuar isso aqui. 2x, então, vai ficar assim, ó. X igual... Esse aqui vai continuar igual, então, vou botar menos 411,2 dividido por 2. Porque esse 2 era para estar aqui, né? 2x. Tá multiplicando de um lado, vou passar dividindo para o outro lado.
Vou dividir. E aí eu vou achar o que, então, a metade disso é 205,6. Então, menos 205,6. Que é a metade. Não quer fazer regra de 3? Só tem que lembrar o quê? Se aqui tá 2 e eu quero 1, eu tenho que dividir, né? Então, ó. Então, sinal de menos, eu liberei calor e eu liberei 205,6, ó. Então, aqui, ó. Letra E, ó. Esse é o único cálculo, tá? Se tiver que aparecer para vocês, que vai aparecer. Se eu não estou enganada, esse é o único cálculo que vai aparecer para vocês agora na fase 2. Alguém achou meio confuso? Que é uma regra de 3, assim, bem simples para fazer. Então, vou continuar aqui para baixo. Então, aquele ali foi nossos exercícios. Aí, vamos lá. A gente tem, então, ó, diagramas de entalpia. Professora, com licença. Fica à vontade. Onde eu estudava antes, tinha um triângulo onde tinha as fórmulas. A senhora trabalha com isso também ou não? Sim, o triângulo quer dizer variação. Ele vai estar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ele tá lá em cima. Não, o triângulo que eu digo é um triângulo onde dentro vai as fórmulas, entendeu? Para facilitar. Não, eu não vou, porque a gente, na verdade, aqui a gente não vai trabalhar as fórmulas. Entendi. A gente vai ficar mais na parte teórica aqui, a gente não vai para a parte prática. Entendi. Tá, obrigado, viu? Nada. Então, gente, a gente tem aqui diagramas de entalpia. O que seria o diagrama de entalpia? Então, são os gráficos, tá? Na verdade, gente, o gráfico, ele é bem simples de analisar, tá? Então, o primeiro aqui, ó, é um exemplo de exotérmica, tá? Deixa eu botar aqui para baixo. Tá. Daí ele vem demais, que legal. Então, um exemplo de reação exotérmica é a síntese de amônia mostrada abaixo, representada no diagrama. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho um reagente aqui no início, ó. Nitrogênio, hidrogênio. Desse reagente, eu consigo esse produto aqui, ó. 2NH3. Para eu conseguir chegar neste produto aqui, foi liberado menos 92,2 kJ de entalpia. Tá? Essa foi a minha variação de entalpia. É isso que a gente vai colocar no nosso diagrama. Como assim? Esse HR que tem aqui, ó, em cima, é entalpia do reagente, que seria essa minha primeira parte aqui, ó. Esse HP é entalpia do produto, que seria o que eu consegui depois de reagir. Por que um tá em cima e o outro tá embaixo? Eu falei lá no início da aula, olha só. Ele tá dizendo aqui um em cima e um embaixo, porque quando eu reagi, esse reagente aqui me deu esse produto, e ele liberou calor. Se ele liberou calor, o meu reagente é maior que o meu produto. Se ele é maior que o produto, ele vai estar mais acima aqui, ó. No meu gráfico, tá? Por quê? Porque lembra que o gráfico aqui sempre, aqui onde junta as retas, ó, é sempre 0, tá? Então, ele é maior. Se o meu produto é menor, ele vai estar aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu tinha esse reagente aqui para fazer minha reação. E aí, ele reagiu até chegar, foi liberando calor, e aí chegou nesse produto aqui. Como que eu sei se isso é exotérmico ou é endotérmico? É a seta que vai me dizer. Essa seta aqui, ó. Se a seta tá apontando para baixo,
é exotérmico. Então, ó, se a seta aqui está apontando para baixo, é um gráfico, é um diagrama exotérmico. Ao contrário aqui do lado, ó. Tá até dizendo ali em cima para vocês, do lado ali, ó. Um exemplo de reação endotérmica é o iodeto de hidrogênio, tá? E aí a gente tem aqui o gráfico. Então, olha só, eu tenho aqui o meu reagente, ó, o hidrogênio, uma molécula de hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio, um iodo, que vai formar, então, dois aqui, ó, o iodeto de hidrogênio. Para isso acontecer, eu precisei absorver isso aqui de calor, ó. Então, na entalpia aqui de um para outro, precisou haver absorção de calor. Se precisou absorver calor, isso quer dizer o quê? Que o meu reagente, o que eu usei no início, é menor que o meu produto. Por quê? Porque para eu conseguir chegar nesse produto aqui, eu precisei acrescentar calor. Então, se eu precisei acrescentar calor, ele era pequeno. Então, ó, ele era menor. Por isso que aqui no diagrama, ó, o meu reagente está embaixo, ó. A entalpia do reagente, ó, tá embaixo, porque ela é menor. Eu precisei absorver calor. Aí eu fui absorvendo calor, ó, e aí consegui chegar no produto. Então, a seta vai ser para cima. Então, a diferença de um diagrama para o outro é que no exotérmico, a minha seta vai ser para baixo, porque eu estou perdendo calor, e no endotérmico, a minha seta vai ser para cima, porque eu precisei absorver calor. Tentei explicar essa parte aqui de uma forma mais clara possível. Deu para entender? Tentei deixar assim bem claro. Então, vamos lá. Mudanças do estado físico. Isso aqui a gente está acostumado, né? Lá do tempo, ó. Antigão isso, né? A gente tem o sólido, a gente tem o líquido e tem o gasoso. Aí tá dizendo aqui, ó, a fusão absorve calor do sólido para o líquido, né? A gente tem a fusão, tá absorvendo calor. A gente meio que trabalhou fusão na aula de física semana passada. Vaporização do líquido para o gasoso tem absorção de calor. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que se está absorvendo, a gente já falou sobre isso, se ele está absorvendo calor, ele é endotérmico. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês, para quem está copiando, que acha melhor. Vou botar um esqueminha aqui para vocês. Vai abrir? Tá abrindo, uma hora abre. Então, se está absorvendo calor, é endotérmico. Se eu estou fazendo o processo inverso, ó, eu estou vindo do gás para o líquido, está liberando calor, ó. Então, eu sou exotérmico. Vou colocar um esqueminha aqui para vocês. Então, seguinte, se eu tenho aqui sólido, líquido e o gasoso, tá? Que pode ser que, dependendo de onde vocês pesquisem, vocês podem ver isso aqui como um V, tá? De vapor. Mas dá na mesma coisa. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu tô indo daqui para cá, eu sou endotérmico. Se eu tô indo daqui para cá, eu também sou endotérmico, porque eu estou absorvendo calor, né? Pensem sempre, ó, na dúvida, pensem na água que vocês põem para ferver, tá? Ela tá indo do líquido pro gás, né? Porque ela vai evaporar, então ela tá, ó, absorvendo calor, né? Ela tá esquentando. Se eu vou fazer o contrário,
Então, aqui o contrário, ó. Eu sou exo. Ó. Por que que isso acontece, tá, gente? Provavelmente, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver esse diagrama, bem mais bonitinho que o meu. Mas, por quê? Porque pra cá, nessa parte de baixo, eu tô tendo aqui, ó, uma diminuição de energia, ó. Ela tá vindo pra cá, ó. Que eu não botei a setinha, né? Vou botar a setinha aqui, ó. Então, desse lado de aqui, ó, eu tô tendo uma diminuição de energia. Por isso que ela é exotérmica, tá? Tá diminuindo a energia, tá liberando calor, diminuição. Naquela parte de cima ali, ó, eu estou aumentando a energia, ó, tá vindo pra cá, ó. As setinhas aqui que eu não botei. Tá aumentando a energia. Então, é endotérmico, tá? Tá aumentando. Se alguém não entendeu, me diga que daí eu explico novamente. Mas é isso. Se tá na dúvida, tá aqui, ó. Absorve energia, é endotérmico, libera calor, é exotérmico. Alguém abriu o fone para falar. Quer falar? Boa noite, professor Telmo. Não, Boa noite. Só para dizer que eu tinha entendido. Eu só gostaria, se não fosse incômodo, voltar no quadrinho anterior ali. No quadrinho anterior, sim. É, que do esqueminha que tu fez agora. Aqui? Esse aqui? Não, o que eu fiz agora. Isso. Esse aqui. Tá. Aí, esse, tia, eu vou só te fazer um... Feito, obrigado. Nada. Vou voltar aqui. Então é isso, tá, gente? Eu fiz aquele outro lá porque, às vezes, na hora do... A gente tá olhando rápido e aí a gente acaba esquecendo, né? O que é absorver, o que é liberar, né? Porque não são nomes que a gente tá acostumado, né? Exo e endo. A gente não tá acostumado muito com isso. Então a gente acaba esquecendo. Por isso que eu uso, quando eu preciso, eu uso aquele outro esqueminha lá, porque é mais fácil de lembrar. Então, vamos aqui. Vamos prosseguir. Então, a gente tem os nossos exercícios. Então, aqui, ó. Dizemos que reações de combustão são exotérmicas. Por quê? Já falei isso. Eu falei isso. Por que a combustão é exotérmica? Alguém Libera aqui? calor? Porque libera calor. Foi. Parabéns. Obrigado. Porque ela libera calor. Então, vamos para baixo aqui. Reações em que a energia dos reagentes é inferior à dos produtos à mesma temperatura são inferior, para quem, né, ficou em dúvida, né, quando a gente começa a ver essas palavras mais, assim, a gente já parece que dá um nó na mente, né. Mas reagente inferior quer dizer que o meu início é menor do que o meu resultado. Falei isso várias vezes, né. Quando que o reagente é menor que o produto? Quando eu preciso ter calor para chegar no meu produto, né? Eu preciso absorver calor para poder chegar no produto. Então, ele é menor que o meu resultado final. Se eu vou absorver calor, é endotérmico. Porque ele é inferior. Inferior é isso, tá? Ele é menor do que o meu resultado final. Então, para eu chegar no resultado final, eu precisei acrescentar alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu acrescentei calor. Quais reações são exotérmicas? Esse tipo de questão aqui, gente, é bem comum. Porque não tem cálculo, né? É mais interpretação mesmo, é dar uma olhada e ver ali, ó. O que vocês têm que olhar aqui? Se vocês olharem, vocês vão ver que é tudo igual, né? Só muda o quê? O estado. Aqui, ó. Aqui eu tenho um G minúsculo. Aqui eu tenho outro G minúsculo. Vai dizer o quê?
que eu tenho o hidrogênio em forma de gás, ele vai reagir com ele mesmo e vai me dar um hidrogênio em forma de gás. Tá me perguntando aqui qual delas é exotérmica. Quer dizer o quê? Que eu vou ter que olhar para esse esqueminha aqui, ó. Ver qual foi o estado, ó, que mudou para ela ser exotérmica. Então, quando que ela pode ser exotérmica? Quando eu estou em gás e venho para o líquido, ou quando eu estou em líquido e venho para o sólido, quando eu faço o processo inverso. Então, isso é exotérmico. Vou voltar lá. Onde é que é? Aqui. Então, eu só tenho que olhar para o estado da minha substância, da minha molécula. Gás e gás, não. Aqui eu tenho, ó, do sólido para o líquido. Mas se eu estou indo do sólido para o líquido, eu estou em, se alguém não lembra, vou botar aqui, sólido para o líquido, ó. Eu estou endotérmico, eu estou aumentando a energia. Prof, assim, ó, eu não cheguei a participar de nenhuma aula por causa do meu trabalho, tá? Como eu tô mudando de trabalho agora que eu tô retomando as aulas, entendeu? Tá ok, mas tá tudo gravado. Se tu precisar, qualquer coisa, eu também, se tiver dúvida, é só mandar um Não, WhatsApp. tá, a minha dúvida, tá, é só sobre se eu vou conseguir, se eu ainda posso entregar os meus trabalhos, entendeu? Pode sim. Eu consegui alguns com o professor Roberto, mas eu não sei se estão todos atualizados, então eu chamei uma colega ontem e ela tá me passando os trabalhos que eu não fiz, entendeu? Sim. Mas era só essa minha dúvida mesmo. Não, tu pode, tudo a gente conversa, assim, a gente entende isso. Não tem problema. Tá, obrigado, viu? Nada. Então, do sólido para o líquido, eu vou ter endotérmico, você endotérmica. Na letra C, ó, eu tô indo do gasoso, então eu tô indo do gás para o líquido, eu tô fazendo um processo inverso, eu tô voltando, né? Eu tô em gás e tô voltando a ser líquido. Então, esse aqui é exotérmico, porque eu tô fazendo o processo inverso. Na letra D, eu tô indo do sólido para o gasoso, então eu estou aumentando a energia, eu sou endotérmica, eu até não falei isso, mas vou voltar aqui para falar. Ó, eu posso ir direto, ó, do sólido para o gasoso, eu não passo pelo estado líquido, eu vou de um direto para o outro, tá absorvendo calor igual. Então, é endotérmico, se eu vou de um para o outro. Mesma coisa que é o contrário, ó, se eu estou indo do gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido, também acontece. É sublimação, estou liberando calor, aí é exotérmico. Tá? Eu não falei isso antes porque como um aumenta, um sobe, outro desce, é meio que intuitivo, né? E no outro aqui, então, eu estou indo ó, do sólido para o líquido, então não é também, tá? Então é só a letra C. Quatro. Considere as duas situações mostradas na imagem a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira situação. Chama do gás, né? Combustão do metano, principal componente do gás natural. Qual é o processo da imagem 1? Ele já está dizendo ali, a combustão. Combustão. Combustão é exotérmico. Está liberando calor. Tá perdendo energia. Isso, está liberando calor para esquentar alguma coisa. Então, ele está perdendo energia, ele é exotérmico. Aqui, ó. Esse de baixo aqui. Aí, eu podia botar um X, mas eu só vou deixar em neutro. Nesse 2 aqui, situação 2. Secagem de roupas no sol. Qual é o processo? Tá evaporando, né, prof, ali, né? A roupa. Ela tá liberando. O que está acontecendo com a roupa? Está evaporando alguma coisa, realmente, a colega falou ali. Mas está acontecendo um processo ali. Quando a gente põe a roupa para secar, qual é o processo que acontece? Endotérmico, né? Ele é endotérmico, porque acontece um processo nele. Qual é o processo que acontece na roupa? Evaporação da água. Do líquido. Ai, eu tô com a. Mas não consigo sair. Olha só, eu só preciso se focar numa coisa. O que é o endotérmico? Ele tá perdendo calor. Ele está absorvendo calor.
Perdão, absorvendo. Ó, exotérmico libera calor. Uhum. O endotérmico, ele absorve. Então, quando a gente põe a roupa para secar no sol, ela está absorvendo calor, por causa disso que a água evapora, que a colega falou ali. Uhum. Por isso que é um processo endotérmico, porque ela está absorvendo calor. Uhum. Porque ela não tem calor para liberar, né? Ela está molhada. Ela não, na verdade é a interpretação, né? Porque na verdade porque a gente está pensando na água, no estado da roupa, mas na verdade é a roupa que está absorvendo o calor e liberando a água, né? Isso aí, é exatamente isso. Então, a letra B aqui, ó, é endotérmico, porque a roupa está absorvendo calor, né, e a água está evaporando. Depois, então, cinética química. Vamos aqui, então. A gente não, que não fui eu, fui com a professora Isabel, que vocês viram um pouco de cinética, na física, que tinha todos aqueles cálculos e tal. Nesse caso aqui, a cinética química é só um processo de reação, que a gente vê todo dia e nem se dá conta. Tá? Mas a gente vê, assim, todo dia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Peraí. Não, eu já estou compartilhando, né? Então. Reações químicas, então, gente, elas estão, assim, ó, em tudo no nosso dia a dia, tá? Tudo que a gente faz, embora a gente meio que não se dê conta, eu vou pedir para quem tá com o microfone aqui, não, para desativar, porque daí dá o retorno. Então, as reações químicas, elas podem ser lentas ou rápidas, tá? Então, define-se a velocidade de uma reação. Porque na cinética química, o que é importante? A velocidade da minha reação. Ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida, tá? A gente vai ver exemplo, tá aqui o exemplo, ó. Reação lenta, apodrecimento da carne, combustão do carvão, formação de ferrugem. São transformações químicas que vão acontecendo, né? São reações químicas que elas acontecem por N fatores, mas elas são mais lentas, né? Elas vão acontecendo devagar. E as reações rápidas é aquelas assim que é rapidinho. Explosão da pólvora, fritar um ovo, combustão do gás do fogão, que é aquelas assim que a gente acrescenta um fator externo ali e ela acontece na hora. Isso são reações rápidas. Então, o que estuda a cinética química? A velocidade das reações e os fatores que influenciam para isso acontecer. Eu não li para cima, então. Condições para que uma reação ocorra. Tem várias condições, a gente vai estudar algumas aqui. Por isso que eu disse que a aula é bem teórica. Então, olha, condições fundamentais, tá? Os reagentes, eles devem estar em contato. Sim, né? Porque se eles estão separados, não tem como reagir, né, gente? Então, eles têm que estar em contato. Tem que ter afinidade química entre os reagentes. Aí tem até um exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui o H2O, eu tenho a água, mais o monóxido de carbono, não ocorre, eu não consigo um produto disso. Tipo, se eu juntar os dois, eu vou conseguir um produto disso? Eu não vou conseguir, porque não tem como. É monóxido de carbono e água, eu não vou conseguir fazer eles reagirem. E aqui eu tenho, ó, o hidrogênio e o cloro, e aí aqui eu consigo, ó, cloreto de hidrogênio. Então, eu consigo aqui. Aqui tem afinidade, porque eu pego molécula de hidrogênio, pego molécula de cloro e eu consigo ter o cloreto de hidrogênio. Então, por isso que elas têm que ter a afinidade, porque eu tenho que conseguir juntar elas e me dar alguma coisa. E aí, a gente tem algumas condições a mais, tá? Que são as condições complementares. Então, a gente tem aqui, ó, as partículas, né? Moléculas ou íons. Aqui a gente tem moléculas, os íons também, dos reagentes, devem colidir entre si. O que quer dizer isso? Quando elas estão reagindo lá, elas ficam colidindo para fazer a minha reação. Eu achei um videozinho bem interessante, eu testei no Meet, mas aí no Meet, por algum motivo que eu não sei, ele não quis funcionar. Ficou caindo o Meet, então eu não vou poder passar para vocês, uma pena. E aí a gente tem aqui, ó, a colisão entre as partículas dos reagentes deve ocorrer numa orientação favorável com energia suficiente
para romper essas ligações existentes no reagente. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que no momento em que elas estão ali se agitando, batendo uma na outra, tá? Eu tenho que ter energia favorável para isso começar e isso terminar. Por quê? Porque se eu quero ter um produto e aí elas estão ali colidindo, tudo estão reagindo, se parou no meio porque não tem energia suficiente, eu não vou conseguir o produto que eu queria no final. Porque a reação parou na metade. Então, por isso que é importante, ó, a orientação favorável aqui é ter uma energia suficiente para eu conseguir fazer essa minha substância reagir. Aí a gente tem aqui, ó, energia de ativação. É a energia mínima, porque tudo para reagir tem que ter pelo menos o mínimo possível. Então, a energia mínima necessária para que a colisão entre as partículas resulte numa reação química. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos o mínimo para começar e terminar. Pelo menos isso eu tenho que ter. Então, quando a colisão tem orientação e energia favorável, a gente tem uma estrutura instável. Quer dizer o quê? Eu ainda não cheguei no meu produto final. Então, aqui, ó, eu tenho hidrogênio, tenho iodo. Então, aqui, ó, 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de iodo. Eu quero que elas reajam entre si. Aqui no meio, ó, complexo ativado é o quê? Elas estão reagindo, elas estão colidindo uma na outra, mas elas ainda estão instáveis. Por que elas estão instáveis? Porque elas ainda estão colidindo, elas ainda estão reagindo. Elas não tiveram equilíbrio ainda. E aí elas vão reagindo até que não tenha mais como reagir, e aí vai formar o meu produto aqui final, ó. Aí a gente tem aqui, ó, deixa eu botar mais para baixo aqui. Aí a gente tem aqui um gráficozinho, ó, para ajudar, tá? Eu tenho meu reagente, ó, começou aqui. Eles começam a reagir. Notem que se ele começou a reagir, a minha energia vai aumentar, ó, para poder chegar aonde eu quero. Então, começou aqui o reagente, ó, os dois. Então, foi indo energia, foi adicionada energia, eles foram reagindo, reagindo. Conforme o reagente vai sumindo, esse meu pico ele vai diminuindo até chegar no produto que eu queria. E isso é em fator do tempo, tá, gente? Conforme o tempo vai passando, o meu reagente vai diminuindo até sumir. No momento em que o meu reagente some, eu tenho um produto. Então, ó, quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação, tá? Ui, vai para baixo. Nossa. Então, tá aqui, então. Fatores que influenciam a velocidade das reações. A gente tem fatores importantes, alguns deles a gente meio que conversou em física. Então, a superfície de contato, né? A gente viu isso lá quando a gente viu pressão. Então, ó, no caso aqui, para reagir, ó, eu preciso ter uma superfície de contato bem grande. Então, quanto maior for a superfície, a área de contato com o reagente, maior é a minha velocidade de reação, tá? E vice-versa ali, ó. Isso quer dizer que reagentes sólidos pulverizados, que é o pó, ou reagentes líquidos concentrados, reagem mais rapidamente que reagentes sólidos maiores ou líquidos diluídos. Por que isso, tá? Porque o reagente pulverizado, o pó, ele tem uma superfície maior, né? Porque ele se espalha, né? Então, ele consegue alcançar uma superfície maior. A mesma coisa do líquido concentrado, tá? Ele tem uma maior concentração, então, ele consegue reagir mais rápido do que um objeto sólido. Temperatura. Quanto maior a temperatura do reagente, mais rápida é a reação. Ou seja, quanto maior o fogo, mais rápido queima. Bem no português, né? Quanto maior o fogo, mais rápido queima. Não está escrito isso, tá? Mas eu acho sempre isso um bom exemplo quando a gente fala, assim, de temperatura, tá? De fator, assim, que influencia. Regra de Van 't Hoff. Então, um aumento de 10 graus faz com que a velocidade de uma reação dobre, né? Por quê? Porque a temperatura aumentou, né, gente? Se a temperatura aumenta, ó, quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação. Presença de catalisador.
a gente, no português, assim, né, a gente meio que, da nossa experiência de vida, a gente meio que sabe o que é um catalisador, né? É o que a gente usa para as coisas irem mais rápido. Então, ó, a gente pode ter uma reação, mas se a gente quer que ela funcione de uma forma mais rápida, a gente pode botar nela um catalisador. Então, o catalisador é uma substância química que faz com que as moléculas do reagente reajam mais rapidamente. Então, ela faz isso, tá? Essa reação, então, ela é chamada de catálise. E o catalisador, isso é muito importante, tá? Ele não participa da reação. Ou seja, ele não vai lá no final, meu produto final, eu não vou ter a adição do meu catalisador ali. Não, tá? Ele tá ali só para acelerar o processo. Mas ele vai sumir. No momento em que ele for todo consumido, ele some e eu vou ter o meu resultado final. Então, ó, o catalisador não participa da reação, sendo recuperado após a reação, né, que é o meu catalisador. Ó, por que o catalisador aumenta a velocidade de uma reação? Porque ele diminui a energia de ativação da reação. Lembra, estava escrito lá em cima, né? Quanto menor a energia, mais rápido a reação ela ocorre. Aí aqui tem um exemplo para vocês, ó. O exemplo 1, ó, a energia com catalisador. E o exemplo 2, a energia sem catalisador. Então, tá aqui, ó. Energia 1. Foi acrescentado o catalisador, ó. Ela teve um pico antes da outra, ó, porque gastou menos energia, ó. E aí eu cheguei num resultado mais rápido, ó. E a energia 2 aqui, ó, eu precisei gastar mais energia para chegar no resultado. Esse caminho de reação aqui é o tempo percorrido, tá, gente? Quando tá escrito caminho de reação, é o tempo que passou do início até o final. É o tempo decorrido. Tipo de reações com catalisador, né? Então, as reações catalisadas. A gente tem a homogênea, que é o mesmo estado físico. Homogêneo, o próprio nome já diz, tá, gente? Homogêneo é igual, né? Que se mistura, igual. Então, aqui, ó, eu tenho gás, o meu catalisador aqui, ó, foi um gás, e eu continuo com gás no final. Então, foi homogêneo. Ficou todos eles, ó, todos os estágios no estado de gás. A minha é heterogênea, então. Né, se homogênea é igual, né, heterogênea é diferente. Então, ó, são estados físicos diferentes. Ó, eu tenho gás, aqui foi acrescentado um elemento sólido, um catalisador sólido, e aí, para chegar lá no meu produto final. Notem que esse meu produto aqui, ele não tá ali no final, a mesma coisa aqui em cima, tá? Porque ele só serviu para acelerar a minha reação, só para isso. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Então, desses exemplos aqui, gente, eu vou fazer até o exercício 6, que tem bastante exercício, e os outros eu vou deixar para... Pode falar que levantou a mão? Foi engano? Ok. Então, eu vou fazer até o 6, porque como tem bastante... Só para avisar que eu entrei em aula. Ah, tá ok. Bota, quem entrou depois, gente, coloquem o nome no chat para registrar a chamada depois, tá? Então, vou fazer só até o exercício 6, por quê, gente? Porque como a prova é quinta, eu vou usar os outros exercícios para revisar um pouco do conteúdo na quinta-feira, tá? Então, vai ser um meet bem rápido na quinta, só para revisar algumas coisas antes da prova. Então, aqui, ó, exercício 1. A sabedoria popular indica que, para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocar a tora. Isso funciona, tá, gente? Isso é verídico. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira e lasca e tora, né? Então, tem a mesma quantidade de lasca e tora. Verifica-se que a madeira em lascas queima com mais velocidade. Qual é o fator que determina isso? Por que que as lascas vão queimar mais rápido do que a tora? Qual é o aumento disso?
Aí a pergunta é essa, ó. É um aumento de pressão, é um aumento de temperatura, de concentração, da superfície de contato? Qual é o aumento que vocês acham aqui que faz mais sentido, assim, na cabeça da gente? Pensar bem no popular, assim, ó. Quero acender minha lenha lá, minha lareira. Vou botar lascas de madeira e vou botar as madeiras inteiras. Qual deles vai queimar primeiro? Vamos pensar bem no português. Qual deles vai queimar primeiro? Na nossa experiência de vida. Vai queimar a lasca primeiro ou vai queimar a madeira inteira primeiro? Alasca. Alasca. Ok. Ele concordou, é isso mesmo, queima mais rápido. Por que queima mais rápido? Por quê? Porque tem mais pressão, porque tem mais temperatura, porque tem mais concentração, ou porque a superfície de contato é maior? Eu acho que é a superfície de contato, é a minha opinião, né, eu acho. Mas tá correto, parabéns, é isso mesmo. A superfície de contato ela é maior. Por quê? Porque eu vou botar fogo e eu tenho muito mais lascas de madeiras para queimar do que a tora, porque vocês têm que pensar na lasca e na tora. A tora ela é só um objeto ali que está comprimido ali, né? Então, a área de contato da tora com fogo é menor do que aquele monte de lasca espalhado. Por isso que é a superfície de contato aqui. No exercício 2 aqui, ó. Esse aqui todo mundo sabe, né? Mas você não tem que explicar por quê. Para conservar por mais tempo, a quantidade de uma salada de legumes. O recomendado é manter na geladeira, ralar o alimento ou manter ao ar livre. Por quê? Né, tem essa pergunta ali, né? Por quê? Tá escrito embaixo, ó. Não, quais estão corretas, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Só tem uma resposta correta, gente. O que a gente faz para conservar um alimento por mais tempo? Manter na geladeira, né? A gente põe na geladeira. E aí, por que isso acontece, tá, gente? Por que quando a gente põe o alimento na geladeira, ele se conserva por mais tempo, tá? Porque ele perde calor, né? Isso, ele perde calor. Só que se ele for quente, né? Mas aí se eu tenho, que nem ali é uma salada de legumes, ela já não tem calor. Mas por que ela vai conservar mais tempo? Porque... As moléculas se agrupam? Também. Porque, assim, quando a gente diminui a temperatura, a reação química, né, que é o que faz ela apodrecer mais rápido, ela diminui o tempo. Ela fica mais devagar. Porque o que faz uma carne apodrecer, um legume apodrecer, uma fruta apodrecer? É a reação química que vai acontecendo ali, né? É aquele processo que vai acontecendo. Se eu coloco na geladeira, a temperatura vai diminuir, que foi o que vocês disseram, então esse processo também vai diminuir, né? Porque tá frio, né? Então ele vai diminuindo a velocidade. Então, por isso que colocar os alimentos na geladeira faz com que esse alimento se conserve por mais tempo, porque eu faço com que a velocidade com que ele vai apodrecer diminua. Né? Essa reação não aconteça na velocidade correta. Exercício 3, aqui tem duas aqui que eu já respondi, tá lá nas anteriores. Então, ó, isso aqui é uma questão da PUC. Era para relacionar as colunas, tá? Então, a gente tem ali na coluna 1, queimadas se alastrando rapidamente quando está ventando. Eu posso usar essa, vamos por partes, tá? Um de cada vez. Esse número 1 aqui, ó, queimadas se alastrando rapidamente quando está ventando. Eu posso ligar ele a qual desses daqui? Eu consigo ligar ele? É uma pergunta, assim, bem capciosa, tá? É mais, assim, meio por eliminação, olha só. Queimada se alastrando rapidamente quando está ventando. Por que isso acontece, tá? Essa aqui eu vou responder porque eu não falei dela antes, até porque não tinha ali antes. É por causa da concentração. Concentração do quê? De oxigênio. Tá? É uma reação química, porque o que o fogo consome? O fogo consome oxigênio. Né? É uma reação ao oxigênio. Por isso que quando alguma coisa está pegando fogo, se a gente tira o oxigênio, o fogo acaba. Então, se está ventando,
está sendo distribuído muito oxigênio. O vento, assim, distribui o oxigênio. Ele alastra o oxigênio. Então, o meu fogo, ele vai aumentar. Por isso, então, aqui é a concentração, porque é a concentração de oxigênio. Nesse caso aqui, ó. Ui, é a letra C aqui, ó. Então, esse 1 aqui, a gente liga com a letra C. Tem as opções ali embaixo, tá? Depois eu coloco ali. Número 2, essa aqui a gente acabou de falar, né? Conservação dos alimentos no refrigerador. Só tem uma alternativa aqui para ela, né? Que é a temperatura. Só tem uma alternativa para alimento na geladeira. Esse aqui é bem interessante, mas eu vou pular para o outro. Ó. Lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Esse aqui a gente acabou de falar ali também. É a superfície de contato, né? Porque ela queima mais rápido, porque tem contato maior. Esse 3 aqui, ó, vai sobrar o quê? O catalisador, que daí é o que eu vou explicar agora. Por que que isso acontece? Então, a efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Por quê, gente? Porque a gente tem uma enzima presente no nosso sangue, e no sangue em geral, que quando ela entra em contato com a água oxigenada, aí a gente tem uma reação que acelera a cura. Então, o nosso sangue ali, a enzima desse sangue, ele vai servir como catalisador para esse ferimento ser curado mais rápido. Por isso que se usa a água oxigenada na higiene, assim, para limpar os ferimentos. Então, o nosso sangue é um catalisador. Então, ali nas alternativas, não lembro qual que é. Aqui, ó. C, D, B e A. É a letra A. Aqui, ó. Letra A. Exercício 4. Essa aqui, assim, ó, bem fácil também. Se vocês pensarem, vocês vão ver que ela é bem fácil. Ao se fazer o pão caseiro, a gente coloca a massa para descansar, né? A gente tampa ela para ela aquecer, né? Para que cresça. Esse fato pode ser interpretado da seguinte forma. E aí tem uma forma, né? Por que que a gente faz isso quando tá fazendo pão? Aí a gente tem essas opções aqui, ó. Como prática caseira e que não está relacionada a um fenômeno químico. Que o leve aumento da temperatura aumenta a velocidade de reação dos componentes da massa. Que o ambiente mais aquecido evita que a massa estrague. Que o leve aumento da temperatura diminui a fermentação da massa. Só tem uma resposta certa, tá, gente? Que seria essa aqui, ó. Quando a gente fala, gente, em reação química, o melhor exemplo que a gente pode dar, melhor exemplo, é um bolo ou um pão. A fazer bolo ou fazer pão é o melhor exemplo de reação química, assim, ó, que a gente pode ter. Por quê? Porque é uma reação química que a gente fez acontecer e tá ali. A gente mistura ingredientes, a gente mistura bem para que essa reação química ela ocorra. E no caso do pão aqui, ó, a gente precisa botar ele para descansar, né? A gente precisa tampar ele, porque quando a gente aumenta a temperatura, a reação química ela acontece de uma forma mais rápida. Então a gente fecha ali, ó, para ele esquentar, que aquele fermento ele esquente e faça a massa crescer. Então, ó, leve aumento de temperatura, aumenta a velocidade da reação dos componentes. É uma reação química que a gente faz em casa. Questão 5. Em estudos de cinética química, o catalisador significa substância que sempre modifica a. O que o catalisador modifica? A variação de entalpia, o equilíbrio, variação de energia ou a velocidade da reação? Velocidade da reação. Velocidade da reação, parabéns. Isso aí. Velocidade da reação. Isso aí. Parabéns para vocês. Ó, vou botar aqui. A gente usa um catalisador para isso. Exercício 6, então. E não interfere no resultado final, né? Exatamente, não interfere.
Exercício 6, então, a velocidade das reações é uma grandeza que apresenta uma grande importância prática. É verdade, porque a gente depende, a nossa vida depende da velocidade das reações químicas. Certas vezes tentamos agir sobre ela para aumentar, né? Aí tem exemplos ali, ó, aceleração da produção na indústria, cozimento de alimento numa panela de pressão, revelação instantânea das fotografias, isso são influências, nossa, né, influência humana para que essa reação ocorra mais rápido. Outras vezes a gente usa ela para diminuir. Então, diminuição da corrosão, conservação do alimento pelo frio, que é quando a gente põe na geladeira. Então, essa diminuição da corrosão aqui, gente, ó, o que a gente pode usar para diminuir a corrosão de alguma coisa? Por exemplo, a ferrugem do portão, ou de uma porta, tá? Como que a gente faz para que esse processo, essa reação química demore para acontecer? Pintando. Tá? A tinta, ela é um produto que ajuda a conservar melhor, por isso que a gente pinta as coisas. Para demorar mais para aparecer essa corrosão aqui, ó. Então, assinale a afirmativa incorreta. É o que está errado. Então, um complexo ativado é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, com ligação intermediária dos reagentes e dos produtos. Isso eu falei lá no início, né, da aula, né? Mas essa aqui tá certa, tá? Complexo ativado é aquilo que tá no meio ali. Então, que é o processo, né? A gente tem um reagente, a gente tem o processo do meio, que é esse complexo ativado, e tem o produto final. Por isso que diz aqui, é uma estrutura intermediária. Ah, é o que está no meio. A energia de ativação é a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. Seu abaixamento determina o aumento da velocidade da reação. Tá correto, tá? Isso aqui também tá correto. Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, permanecendo inalterado a qualidade e a quantidade no final da reação. Tá correto, né? O colega já falou ali, né? Ele não altera o produto no final. Então, tá correto. Ele aumenta a velocidade sem alterar nada. E aí a gente tem aqui a letra D, ó. A ação do catalisador é aumentar a energia de ativação, possibilitando um novo caminho para a reação. Tá errado, né? Porque, na verdade, ele não aumenta a energia, né? Ó, ele aumenta a velocidade para diminuir a energia. A energia que eu usaria normalmente, a gente diminui e aumenta só a velocidade. Então, a certa aqui, ó, é a letra D, ó. As outras aqui, ó, que vocês vão ver agora, ó, tem várias, ó. Deixa eu ir para baixo, que tem bastante aqui para vocês, ó. Essas daqui, então, vai ficar para a próxima aula, tá? Para eu terminar de corrigir com vocês no início da aula que vem. Vou revisar um pouco com vocês o processo exotérmico e endotérmico também para a prova. E por hoje, gente, é isso. Se alguém não botou o nome no chat, coloca, né, para a gente dar presença ali. Uma perguntinha, essa nossa avaliação dos alunos não poderia ser por participação, em vez de tem que estar fazendo prova? Não. É difícil, prof. Porque o que eles botaram lá, né, que é um trabalho só e uma prova só. Ah, tá. É um trabalho valendo 13 fase, e a né? prova valendo 7. É, por fase, por disciplina, né? É um trabalho sim, com sim, prova sim, por sim. disciplina. Não, perfeito. Então tá bem. Perfeito. Mas eu dei Muitíssimo obrigado, uma ótima Nada. noite. Vocês também, mas eu dei um tempo bem Liberados? grande para vocês fazerem o trabalho, tá, gente? Até dia 3 de agosto. Tem Não, bastante tranquilo, tempo para prof. fazer. E eu vou te chamar. Ah, pode Te incomodar um pouquinho. Pode ficar à vontade, só mandar no WhatsApp lá. Tá, perfeito, então. Obrigado, uma ótima noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Foram ótimos. E até quinta. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.